Olá, gente! Sou Thaís Vieira, seja bem-vindo no meu canal. E hoje eu vou falar mais uma vez pra vocês o vídeo sobre Detran, tá? Eu vou estar falando sobre a entrevista com a psicóloga e com a avaliação coletiva que ocorreu. Eu já fiz um vídeo pra vocês, tá? Essa é como se fosse a continuação do vídeo. E no outro vídeo que eu fiz, eu falava, dava dica pra vocês de algumas perguntas que podem estar caindo, o que que acontece, como você se comportar, tá? Então vejam outro vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui em cima. E agora nesse vídeo aqui eu vou falar a minha experiência, como ocorreu nesse dia da prova e da entrevista com a psicóloga. E antes de tudo, é muito importante você saber que cada região é diferente. Então aqui a provinha do Detran que eu tô fazendo, as coisas do Detran que eu estou fazendo é do Paraná, da região do Paraná, tá? Então cada região é uma coisa diferente. Região de São Paulo é uma, região de Rio de Janeiro é outra, região de Paraná é outra. Então tomem cuidado com isso, tá? Então vamos lá. A minha prova, a minha entrevista com a psicóloga e a avaliação coletiva foi tudo no mesmo dia, só que em horários diferentes. Ao chegar lá no local onde eu ia realizar essa entrevista com a psicóloga, eu cheguei, tem que bater a digital antes, aí a gente pega uma pranchetinha com uns questionários que a gente tem que responder sobre a gente, daí tinha que responder lá algumas perguntas pessoal mesmo, se você já foi internado, qual o motivo, se você toma algum remédio contínuo, se você já sofreu algum acidente, o que aconteceu nesse acidente, se você fuma, se você bebe, enfim, essas perguntinhas bem pessoais mesmo, tá? Aí depois que você responder todas essas questões, você vai ficar aguardando na sala ainda, lá junto com o pessoal, na recepção. Daí eu fiquei esperando em cerca de uns 15, 20 minutinhos por aí, pra poder ser chamada. Daí eu tava junto com os outros pessoais também que ia passar pela psicóloga. Eu fui a primeira a ser atendida de todo mundo ali. Fui a primeira. Gente, eu não gosto de ser a primeira por nada. Assim, eu tenho muito medo, sabe? Eu tava muito nervosa, eu confesso pra vocês, que enquanto eu esperava ser chamada, eu tava tão nervosa, eu fiz sozinha, e eu não conseguia nem assim. Eu tava muito nervosa. E como eu tava sozinha, não tinha com quem conversar, não conhecia ninguém e tudo. Aí, como eu sou católica, né, eu tenho muita fé em Deus, essas coisas, aí eu pedia muito pra Deus em pensamento. Deus Me acalma, ilumina minha cabeça, faça com que tudo dê certo, seja comigo nessa hora. Entra comigo na sala e seja comigo, me ajuda. E acabou que passando aconteceu que eu me acalmei. E eu fiquei calma e deu tudo certo, né? Daí eu fui chamada, entrei na sala, daí a professora se apresentou, falou o nome dela, daí nós sentou. Tem que desligar o celular, tá, gente? Desliguem o celular, senão depois é pior. Aí chegando lá, ela pediu um documento de identidade, de ir pra ela anotar data de nascimento, o nome dos pais, onde eu nasci e tudo. Ela começou a perguntar as perguntas. Fiquem calmos, gente, porque as psicólogas estão lá pelo trabalho que elas fazem. Então, os psicólogos estão por lá porque é o trabalho deles. Então, vão com calma, respondam com calma, que eles não vão fazer nenhum mal pra vocês, tá? Então, assim, ela perguntou a mesma pergunta praticamente do questionário que tem lá na recepção quando a gente chega. Que é, você fuma, você bebe, você trabalha. Eu vou falar em sequência algumas perguntinhas, tá? Que ela fez pra mim. Gente, antes de tudo pra você responder, eu dou uma dica pra vocês. Sejam claros e objetivos na resposta. Sim ou não para as perguntas. E explica o motivo se ela te perguntar o porquê, tá? Então, sejam claros. Não precisa prolongar uma resposta. Igual eu vi um vídeo de um homem que explicava. Se ela te perguntar, você fuma? Se você fumar, você diz que sim. Se você não fumar, você diz que não. Se ela te perguntar o porquê você fuma, você responde, entendeu? Não tenta prolongar a resposta, porque pode ser pior. Ela perguntou assim: quais são os erros cometidos no trânsito? O que tem que fazer para não ocorrer erros no trânsito? Por que eu preciso da carteira de motorista?
qual era a minha escolaridade, se já tinha terminado o ensino médio, se eu estava fazendo alguma faculdade. Aí eu falei que eu já tinha terminado o ensino médio, que eu não estava fazendo nenhuma faculdade. Então ela perguntou, você tem alguma faculdade em mente? Já tá pensando em uma? Daí eu falei, mas na verdade eu tô pensando em fazer pedagogia, tá? Mas eu não quis comentar nada não, porque dizem que é pior se você falar que tá fazendo faculdade, porque as perguntas vão ser mais difíceis para você responder. Eu acho que no Detran, não sei como é que vai ser. Aí ela falou assim, fale sobre você, como você se vê. Nessa parte que ela falou assim, fale sobre você, gente, você vai citar uma qualidade e um defeito seu, tá? Na qualidade eu citei que eu sou educada e um defeito eu citei que eu sou muito vergonhosa, que eu sou tímida. Deu super certo. Ela perguntou também qual é a relação minha com a minha família, com meus amigos, com meus vizinhos, se já aconteceu alguma intriga entre nós. Daí eu falei que minha relação era boa, tanto com a mãe quanto com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, e que não ocorreu nenhum desentendimento, nenhuma briga, até mesmo porque eu não sou disso. Aí ela perguntou qual foi a última vez que eu fui no médico, o porquê que eu fui no médico, quantos anos eu tinha quando comecei a trabalhar, se eu estava trabalhando, o que eu fazia no serviço. Ela perguntou se eu tinha alguma religião, se eu frequentava essa religião e qual era essa religião. E o meu estado civil e se eu tinha filhos e com quem eu morava também. Acho que eu já falei isso. Então, assim, são perguntas bem pessoais que você vai conseguir responder. Então, assim, eu vou dar uma dica para vocês importante também. Eu tenho umas perguntas aqui que eu fiz e acabei respondendo, né, pra mim já ficar esperto quando eu for na psicóloga. Ela perguntou o que eu acho do trânsito. Daí eu falei assim, que eu acho do trânsito perigoso. Daí ela perguntou por quê. Daí eu falei, porque eu vejo muitos motoristas acabam causando acidentes por suas falhas, como por exemplo, falta mecânica do veículo, excesso de velocidade, de respeito à sinalização e normas de trânsito, uso do celular ao dirigir, dirigir sob efeitos de bebidas ou drogas, dirigir com sono, falta do uso de cinto de segurança. Então ela foi anotando e deu certo. Então, se você, uma das coisas que eu percebi que ela anotou é que quando eu falei uso do celular ao dirigir, ela anotou. Ela falou assim, o que mais? Daí eu falei, fui falando, eu falei, a falta de uso de cinto de segurança, ela anotou também. Então, eu acho que isso é uma das respostas perfeitas que se encaixam, tá? O que você faria para melhorar o trânsito? Daí eu coloquei, eu coloquei na resposta aqui no papel, pra mim poder estudar, pra quando for no dia responder, com a resposta na ponta da língua. Aí eu falei assim, ter cuidado ao dirigir, conhecer as principais técnicas de direção e pilotagem, para me tornar uma condutora responsável, tendo conhecimento, atenção, ação, conhecer o veículo que será utilizado. Isso aqui eu não falei não, mas eu falei que é isso, ser responsável, conhecer as principais técnicas de direção e pilotagem, ter atenção ao dirigir, não usar o celular, usar o cinto de segurança, agir sempre com civilidade, paciência, educação, consciência, e isso tudo constou para ela e deu certo. A terceira pergunta é, por que você precisa da carteira de motorista? Eu coloquei que é, para mim ir ao trabalho e para o meu uso do dia a dia. Ela falou assim, para sua esqueci o nome, mas ela falou assim, localidade, eu não sei. Ela assim, dela constou, falou assim, tá certo. Dela, assim, tá bom. Daí ela pegou, anotou. Daí ela fez outra pergunta. Você bebe, você fuma? Daí eu falei que não. Assim, e você bebe socialmente? Daí eu falei, não. Você já dirigiu carro ou moto? Daí eu disse que não. 6. Você já se formou? Ela pergunta assim, da escolaridade, como eu já falei pra vocês. Eu falei que já terminei ensino médio. Aí ela perguntou também, quais são as características de erros cometidos no trânsito, que é o que eu falei pra vocês, lembra? Na outra pergunta. Eu disse que é falhas humanas, falhas mecânicas, má condições das vias. Foi isso. Quais são as características para não cometer erros no trânsito?
Eu falei conhecimento, atenção, habilidade, ação e previsão. Aí o bicho pegou. Falei abobrinha demais. Previsão. Assim, por que previsão? Aí eu falei, previsão. Porque quando você estiver dirigindo e você vê uma bola vindo na frente do carro, você está prevendo que uma criança está vindo atrás pegar essa bola. Daí ela já ficou um pé atrás, começou a fazer um monte de pergunta. Então eu falo pra vocês, não falem dessa previsão, gente, porque na previsão eu vi num livrinho, desse livrinho aqui, ó, da autoescola mesmo. E todas essas respostas, tudo resposta do livrinho. Daí eu falei sobre essa previsão. E ela não, acho que não deu muito certo. Daí a sorte que eu consegui escapar dessa resposta. Comecei a dar uma gaguejada lá, mas Deus me livrou, Deus me ajudou e eu acabei conseguindo. Mas aí ela falou Não, isso daí é ação. assim, tá, eu nem quis teimar, por que eu vou teimar com a pessoa, né? Mas tava escrito que é previsão. Daí são essas perguntinhas, gente. São perguntas, assim, bem pessoais que vocês vão conseguir responder. Então vão com calma, tá? Não precisa vocês estudar placas, que são essas plaquinhas aqui. Ó, não precisa vocês estudarem essas plaquinhas aqui, ó, pra vocês ir fazer a entrevista. Tá rabiscada porque eu já fiz a parte teórica também, já realizei a parte teórica com a professora lá na autoescola. Aí vocês respondem assim, bastante com calma, tá? Não tenha medo porque não vai cair essas plaquinhas. Não precisa você ficar dia e noite tentando decorá-las, porque não vai cair. Aí a avaliação coletiva é bem facinho também. Uma das coisas que cai é aquele teste paleográfico dos pauzinhos, tá? Daí você também toma cuidado. Tem um outro vídeo que eu já gravei, vou deixar pra vocês aqui em cima, que é onde eu tô falando certinho sobre a avaliação coletiva. Gente, é isso, um vídeo longo e cansativo pra vocês assistirem, eu espero muito que ajudem vocês. Pra quem tá em dúvida ainda, eu fiz já tudo certinho, já fui apta, passei, graças a Deus, né? E também muitos vídeos que eu acabei assistindo aqui no YouTube. É isso, um beijão pra vocês, até o próximo vídeo e boa sorte. Tchau!